Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Marcelo Paiva, tô aqui mais uma vez para trazer uma palavra maravilhosa, poderosa do céu, com um pão fresquinho que sai para nos alimentar, para nos ajudar, para nos ensinar, com o propósito de crescermos em graça e em conhecimento. Se você já faz parte desse canal, se você se inscreveu, se você tem recebendo os vídeos, assista, comenta, compartilha, vamos distribuir, vamos compartilhar, vamos cumprir o ID do Senhor. Amém? A palavra que tem para trazer para vocês hoje, uma palavra muito importante, é um estudo sobre a importância da igreja. Muitas vezes hoje em dia existe uma nova classe de pessoas. Antes eram os evangélicos, os católicos, praticante, não praticante, mas que iam à igreja, que iam ao culto, que iam à missa, que iam às reuniões. Hoje em dia existe um povo chamado desigrejado. Então, pessoal que não quer ir à igreja, que não quer buscar a Deus na igreja. Mas esse estudo de hoje tem a ver com isso. Manda para aquele amigo seu que está chateado com a igreja, que está decepcionado com a igreja, que está com preguiça de ir na igreja. É muito importante nós estarmos na igreja. Vamos começar o estudo agora, tá bom? A importância da igreja. Desde o Antigo Testamento, desde lá do começo da Bíblia, já eram se visto manifestações da importância da igreja, de adorar a Deus em comunidade, de adorar e servir a Deus. Abraão, né? Ele construiu altares a Deus. O que significa altar? Um lugar de adoração. Abraão construiu altares para Deus, né? Para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar, para sacrificar, né? Então, após Abraão, né? Na época de Moisés, foi que Moisés tirou o povo do Egito, né? E levou para o deserto. Ali no deserto, houve-se o primeiro templo, né, israelita, hebreu, que foi o templo, que foi o tabernáculo. O tabernáculo foi uma construção que era feita de tecidos, de panos, de tapetes, né, de ornamentos, de objetos sagrados como o candelabro, como o altar, a mesa de incenso, né, a mesa da preposição, os pães da preposição, né? Tinha o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar e o átrio onde o povo ficava, né? Então ali no tabernáculo, ele era um lugar de adoração, que era feito sacrifícios. Mas por que tinha sacrifício antigamente? Deus gosta de sacrificar animais. Hoje em dia tem pessoas hoje em dia ainda sacrificam animais. Na verdade, naquele tempo, o sacrifício de bois, de ovelhas, de cabras era para mostrar que o pecado ele gera a morte. Então ele derrama o sangue do bicho para perdoar, para cobrir o pecado da pessoa que pecou. Então naquela época existia o tabernáculo. O tabernáculo durou muitos anos. Então o povo estava no deserto, vinha a nuvem que acompanhava eles, que eles acompanhavam a nuvem. Se mudar de lugar a nuvem, eles montavam, era totalmente desmontável também, né? Eles montavam tudo, pegava aquela aliança, que era uma demonstração, um símbolo da presença de Deus, e carregava até outro lugar onde a nuvem parava, e eles montavam tudo de novo, o tabernáculo, faziam sacrifícios, adoravam, cantavam, e estavam em comunidade. Depois disso, o que aconteceu? Veio o rei Davi. Depois de muito tempo, depois de Moisés, esse tabernáculo ficou montado. Muitos reis fizeram coisas erradas também, colocaram imagem de escultura lá dentro, ficaram com idolatria, né? E daí o que aconteceu? Quando Davi veio, ele quis que o tabernáculo, que a presença de Deus, simbolizada pela Arca da Aliança, ficasse mais perto dele. E ele mandou construir o tabernáculo de Davi, que era o tabernáculo que mais tinha adoração, que mais tinha louvor, que as pessoas cantavam, que as pessoas dançavam. Davi tem uma época que ele voltou com a Arca da Aliança da casa de Obed-Edom, ficou muitos anos lá, adorando, cantando.
e louvando a Deus, tocando harpa, e tocando instrumentos, em adoração e com a comunidade junto, né? Porém, Davi estava insatisfeito que a Arca da Aliança, que a presença de Deus ficasse ali em planos, né? Em uma simples tenda, enquanto Davi morava num palácio feito de cedro. Cedro é uma árvore, uma madeira, né? Então, enquanto ele estava ali em um palácio feito de cedro, a Arca da Aliança estava simplesmente em tendas. Então ele começou a perguntar para Deus o que ele deveria fazer. E Deus instruiu Davi que o seu filho Salomão, ele deveria construir o templo que foi conhecido como o Templo de Salomão. Muito tempo depois, Deus deu as instruções, a medida, o tamanho, cada parte do templo de Salomão, né, que é o templo do Senhor, mas conhecido como Templo de Salomão. Ele foi construído. E quando ele foi inaugurado, muitos e muitos anos depois, o povo adorou, teve orquestra, né, vamos dizer assim, música, adoração, muito sacrifício, louvor, graça. Eles diziam assim, louvado seja Deus, porque Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E vamos dizer assim, o fogo caiu ali, o poder de Deus desceu, e eles começaram a cair de tanto poder de Deus naquela igreja, que era o templo de Salomão. Porém, por causa da desobediência do povo, por causa da idolatria, que era um câncer na vida dos hebreus, dos israelitas, a idolatria de imagens, de esculturas, postes, ídolos, né, sacrifícios a outros deuses, o povo foi levado cativo até a Babilônia. Após isso, né, eles ficaram ali 70 anos na Babilônia, presos ali, escravos ali, vivendo na Babilônia, quando veio o rei Sírio, libertou eles. E eles voltaram, os que sobreviveram, lógico, voltaram e foram de volta para Jerusalém. Chegando lá, estava tudo destruído, o templo de Salomão tinha sido destruído, surrupiado, roubado, não tinha mais nada lá. E daí o que aconteceu? Deus deu uma ordem, deu uma instrução para Esdras, que era um sacerdote da época, para que ele reconstruísse o templo, né? E foi reconstruído o segundo templo, que não foi conhecido como o templo de Esdras, só como o segundo templo. E Deus dizia assim, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então aquela igreja foi construída, o povo adorou, o povo voltou para a terra de Jerusalém, lá da Babilônia. Então o povo voltou adorando, cantando louvores, que bom, nós saímos daquele lugar de escravidão. Então eles construíram lá, o novo templo, o segundo templo. Vem agora o Novo Testamento. Jesus nasceu, cresceu, né, começou seu ministério. Na época de Jesus já existia o segundo templo lá. Porém, a Arca da Aliança não estava dentro dele. Não existia mais a presença de Deus simbolizada pela arca. Porque o povo do Nabucodonosor roubou a arca, ou porque o povo de Israel escondeu. Até hoje ninguém sabe onde está essa arca. Tá? Lá em Apocalipse diz que a arca é vista no céu, então ela deve estar no céu, né? Por que é precisar de uma arca para representar a presença de Deus? Se o próprio Deus se encarnou, se tornou homem, que é o próprio Jesus. E Jesus não pregava no templo, Jesus pregava ao ar livre. Ele ia aos montes, no Monte das Oliveiras, em vários lugares, como por exemplo, lá na beira da praia, quando Jesus pregava dentro de um barco para uma multidão. Jesus pregava andando, ia vivendo. Então ali Jesus estava instruindo seus discípulos, ele estava pregando a palavra para a multidão, como uma igreja. Você pode perceber, meu irmão, você está assistindo, se você nunca assistiu esse canal, você abriu esse vídeo por uma curiosidade do tema, que é sobre a igreja, e você pode ver que é importantíssimo. Ninguém sobrevive na vida cristã, no evangelho, na palavra, no caminho de Deus sozinho. Nós precisamos do outro, precisamos do irmão, precisamos do próximo, precisamos do pastor, precisamos do sacerdote, precisamos nos ajudar, para nos fortalecer, para nos instruir na palavra. Nós precisamos.
Depois que veio Jesus, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus, o povo se reunia em casas. Eles ficaram na casa durante 120 dias orando, aproximadamente, né? Até que veio o Espírito Santo como Pentecoste, e desceu sobre aquele povo, eles falavam novas línguas, e começou um novo tempo, o tempo dos apóstolos. Eles pregavam, ganhavam almas, curavam enfermos, e faziam muitos milagres e maravilhas. E ali eles pregavam nas sinagogas, pregavam nos templos, pregavam na rua, né? Então Pedro ali, só uma pregação, ele ganhou 3.000 almas. Numa outra pregação que está em África, ganhou 5.000 almas, né, para Jesus. Daí veio o tempo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fundava igrejas em cidades. Ele ia uma cidade, pregava a palavra, ganhava pessoas para Jesus, e ali na casa de alguém ele fundava uma igreja, né? Nas cartas de Paulo está assim: a igreja que está na casa do fulano, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Colossense. Ah, obrigado, irmã, tal, pela igreja estar na sua casa. Então a igreja era nas casas. Só que começou a crescer muito a quantidade de pessoas que eram salvas, as igrejas foram expandindo. Paulo foi o maior missionário de todos os tempos, ganhou a Ásia, ganhou toda aquela parte dos gentios. Então aí vem a época do jardim do Lutero, né? Do Martinho Lutero. Existia uma igreja pré-estabelecida que não estava seguindo os preceitos de Jesus, que é a igreja católica. O que significa católica? Igreja mundial, universal. Universal do reino de Deus, não. A igreja universal significa isso, que significa a igreja católica. E eles não estavam seguindo os preceitos, estavam cobrando indulgências, dizendo que se cair sua moedinha lá no gasofilaço, lá a pessoa saía do purgatório. O purgatório nem existe na Bíblia, irmãos. Mas voltando para o Martinho Lutero, ele reestabeleceu através do livro de Romanos. Ele leu o livro de Romanos todinho, Deus abriu os olhos dele, e ele foi lá e criou a igreja protestante. O que significa protestante? Ele protestava sobre aqueles ensinos falsos. Então, realmente, irmãos, nessa passagem, nesse estudo de hoje, eu quero dizer a importância da igreja. Não existe cristão desigrejado. Se está desigrejado, você está desviado, irmão. Ou se você está desigrejado, se você não está numa igreja, porque você mora longe da igreja, ou mora num sítio, né? Ou está passando por uma doença, ou por alguma situação difícil, que às vezes te dá fraqueza de ir para a igreja. Ah, mas eu saí da igreja, mas Jesus não saiu de mim. Mas você vai ficando fraco, vai ficando triste, vai ficando magoado, vai ficando entristecido, e não tem mais força para orar, não tem mais força para ler. De repente está indo com seus amigos já do mundo, voltando a fazer tudo que se fazia de novo antigamente. Então, irmãos, é importantíssima a igreja. Em Hebreus 10 diz assim: não deixai-vos de congregar como igreja. A igreja, um dia Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja de Cristo Jesus. Então, irmãos, a porta do inferno não vai prevalecer sobre a igreja. Então, eu e você, nós não somos igreja, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas nós somos parte da igreja, como o corpo de Cristo. Um dedo não é um corpo. Uma mão não é só um corpo igual a mãozinha da família Ratas lá. Não, o corpo é a cabeça, é o pescoço, é o tronco, são os membros, é os órgãos. A igreja é um órgão vivo. Então precisamos ir para a igreja, precisamos adorar a igreja, precisamos estar em comunidade. Ali há perdão, ali há louvor, ali há adoração, ali há exposição da palavra de Deus, ali ela é lida, onde ela é instruída com os irmãos. Se alguém está precisando de necessidade, a igreja evangélica brasileira é muito conhecida pela doação de mantimentos, pela doação, pela ajuda aos moradores de rua, aos dependentes químicos, a ajuda aos necessitados. Então é muito importante. Se você parou de ir à igreja, se você desanimou, ou se alguém te machucou na igreja evangélica, nós pedimos perdão a você, mas que você venha voltar, procurar uma outra igreja bíblica, uma igreja que quer pregar a palavra de Deus de verdade, uma igreja que não é uma seita, como existem muitas seitas hoje em dia, que diz que prega o evangelho, mas não prega o evangelho, né? Diz que Jesus não é Deus, que não existe trindade, né? Então que você e eu possamos, em nome de Jesus, ser pessoas, menino de igreja, pessoa de igreja, que nós possamos estar ali,
igreja não é perfeita, pessoas da igreja não são perfeitas, que nós devemos buscar Deus em nome do Senhor Jesus e buscar na igreja. Existe a busca individual em casa, onde você vai ler a sua Bíblia, onde você vai orar, você vai jejuar, você estará com a sua família em comunhão, em oração, mas também existe a busca em comunidade, que é lá na igreja. Então, se você já foi na igreja hoje, amém, glória a Deus. Tem cultos que são de manhã, né? Algumas igrejas cultos de manhã. Mas se você não foi na igreja ainda, vá à igreja. Lá, coloca a sua melhor roupa, se veste. Não que a roupa vai fazer diferença na sua salvação, na sua transformação, não. Mas se vista muito bem, vá à igreja, adore, levante as mãos em glória a Deus. Jesus diz na palavra dele: levantai mãos santas, orai, faça as orações, súplicas, deprecações, adoração. Então vá à igreja, não desista de igreja. A igreja não é o céu ainda. A igreja não é um lugar perfeito de pessoas perfeitas que nunca vai te magoar, nunca vai falar uma coisa que vai te chatear. A igreja é como um hospital, mas também é como um exército. É o hospital que levanta o guerreiro, que dá força, que dá a palavra, que alimenta a pessoa com a palavra. Mas a igreja também é um exército de Cristo que vai avante, pregando a palavra, anunciando o evangelho, evangelizando os perdidos, cumprindo o ID do Senhor. Valorize a igreja. Creia que Deus quer que você vá para uma igreja. Quantos anos você não vai na igreja, meu irmão? Meu querido amigo, que achei esse vídeo, quantos anos faz? Às vezes dá pra você contar na igreja, no dedo, quantas vezes você foi na igreja. Aí eu fui no batismo do meu sobrinho, aí eu fui no batismo da minha irmã, do meu irmãozinho, fui no casamento do meu cunhado, eu fui no primeiro Eucaristia do meu irmão, meu filhinho, aí eu fui na Santa Ceia faz 200 anos, importante, irmãos. Vamos pra igreja, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que você que está há muito tempo afastado da igreja, que você venha ter força, que você venha ser revestido, fortalecido, abençoado, e venha rachar e ir para a igreja. Vá para a igreja, em nome de Jesus, amém. Tchau.